Fala galera, tudo bem com vocês? Prof. Rafa aqui na área para mais uma aula de história. Bora começar! Para a gente começar, então, pega o seu livro na página 208 e o assunto de hoje é o aumento do controle português sobre as suas colônias, principalmente sobre o Brasil. Para quem está acompanhando aí, viu que na semana passada a gente trabalhou um período chamado de União Ibérica, um período que Portugal foi dominado pela Espanha, e aí uma série de guerras vão acontecer porque a Holanda vai invadiu diversos territórios aí, portugueses e espanhóis, e temos algumas consequências em relação a isso. Portugal, depois que recupera sua independência, volta de forma, entre aspas, baqueada, desestruturada. E aí, na aula de hoje, a gente vai entender como é que eles procuraram superar essa crise do século XVII, que tem uma ligação intensa aí com o período da União Ibérica. Então ele começa no primeiro parágrafo falando que a economia de Portugal dependia basicamente do comércio dos produtos que eles traziam das suas colônias, principalmente do Brasil. Então, a gente viu o primeiro produto a ser explorado em grande escala, que foi o pau-brasil, aí depois a produção de açúcar, e essas riquezas extraídas das colônias não foram utilizadas para modernizar a economia portuguesa e fortalecê-la para enfrentar períodos de crise. Ou seja, Portugal passa por uma situação em que tem colônias gigantescas, com muitas riquezas sendo extraídas, mas essas riquezas não foram suficientes para fazer Portugal uma grande potência, uma grande nação, no sentido econômico da palavra. E daqui a pouco você vai entender, então, como isso é possível. Como Portugal, que tinha o Brasil como uma colônia gigantesca, pau-brasil, produção de açúcar, depois de tabaco, não consegue se estruturar, não consegue se impor na Europa. Os fatores eu vou te falar agora. Nós temos 4 fatores principais. Na página 208, ele fala, então, o que explica essa fragilidade portuguesa? Por que Portugal não virou uma potência, já que tinha colônias na América, na Ásia e na África? Primeiro, gastos com a importação de produtos manufaturados e gêneros alimentícios. Ou seja, Portugal comprava demais. E vamos lembrar que no mercantilismo era mais interessante vender mais do que comprar. Então você já tem um primeiro agravante aqui. Está gastando comprando coisas de outros lugares e não incentivando que no próprio país o façam. Segundo fator, estrutura estatal dispendiosa, ou seja, gasta demais, se endividava muito para manter toda essa estrutura estatal. Então, dispendiosa que significa que gastava demais, os custos eram muito altos. Fator 3, presença de uma nobreza parasitária. Como assim, professor? Presença de uma nobreza parasitária? Parasitária no sentido de parasita mesmo? Sim. A nobreza tirava proveito da realeza. Vamos lembrar que a realeza era formada de pessoas da própria nobreza. Mas boa parte dessa nobreza não trabalhava, não pagava impostos e ficava ali às custas do governo português. Então, todo o luxo da corte portuguesa vai ser financiada pela realeza, pelos seus gastos com as suas importações, com os seus bailes, com todo o glamour aí de uma nobreza europeia do século XVII. Quarto fator, a ausência de manufaturas no reino, ou seja, Portugal não investia em produzir no seu próprio reino, ficava importando de outros lugares, como eu comentei antes, obrigando o país então a recorrer às importações. Resultado disso tudo, mais dinheiro saindo do que dinheiro entrando nos cofres da coroa, maior importação, balança comercial deficitária. E ainda na página 208, ele vai falar que para piorar a situação, além desses fatores, existem outras coisas, mas que são coisas externas que vão influenciar Portugal a não conseguir se estruturar economicamente. Olha só, as dificuldades da economia portuguesa foram agravadas pelos acontecimentos do século XVII. Temos 3 principais que afetaram diretamente a estrutura econômica de Portugal. Primeiro, o período da União Ibérica, as guerras contra a Espanha e a Holanda. Então, o período que a Espanha vai dominar Portugal, a Holanda vai invadir terras portuguesas e espanholas, vai dominar vários territórios e aí Portugal sai na pior nessa situação. Segundo, perda do monopólio do comércio de especiarias e de africanos escravizados, justamente porque a Holanda vai dominar diversas áreas e a Espanha também, diversas áreas pelo mundo que antes era de Portugal. E
Terceiro fator, queda no preço do açúcar produzido no Brasil, já que a Holanda, os Países Baixos, começa a produzir açúcar nas Antilhas, na América Central, e vão se tornar o maior produtor de açúcar no mundo. É quando o preço do açúcar do Brasil tem que baixar, porque a concorrência é forte. Então veja, fatores internos e externos vão fazer com que Portugal não consiga se colocar num patamar elevado no palco europeu. Bom, precisamos arranjar uma saída então para resolver a situação de Portugal. Na página 209, ele vai falar que Portugal vai mostrar que esse país começou a fazer alianças com a Inglaterra. Só que a gente vai ver daqui a pouco que essas alianças, por mais benéficas a curto prazo, a longo prazo causou uma dependência muito grande de Portugal sob a Inglaterra. A Inglaterra ela vai lucrar muito nessas alianças que fez com Portugal. Então o primeiro parágrafo diz assim: a conjuntura econômica desfavorável e a necessidade de recursos para organizar a guerra de independência e defender a sua colônia americana levaram Portugal a buscar uma aliança com a Inglaterra. Entre meados do século XVII e XVIII, lusos, ou seja, portugueses, e britânicos assinaram 3 tratados de aliança, amizade e paz. O primeiro tratado, 1642, estabeleceu livre comércio entre os súditos das suas coroas nos reinos, ou seja, ingleses e portugueses poderiam fazer comércio entre si. Então, por exemplo, se você fosse um inglês, tivesse lá um comércio de roupas, você poderia vender suas roupas em Portugal, poderia vender suas roupas no Brasil. Nossa, professor, até nas colônias? Até nas colônias. Então, era um livre comércio entre os dois países. Claro que a Inglaterra tinha muito mais manufatura, a Inglaterra tinha muito mais produção de coisa, né? Você acabou de ver que Portugal comprava muito de fora. Então, Portugal não tem estrutura para vender tanta coisa assim na Inglaterra. Pelo contrário, vai comprar muita coisa da Inglaterra e a Inglaterra também vai vender suas coisas nas colônias portuguesas. E aí, o texto fala também que esse acordo foi renovado com um novo tratado em 1654, que ampliou as concessões comerciais aos ingleses. E aí ele dá mais um exemplo de um acordo feito em 1661, onde houve um casamento real. Olha só, os 2 acordos foram complementados e consolidados em 61, com o casamento de Dona Catarina de Bragança, portuguesa, filha de Dom João IV, que era o rei de Portugal na época, e ele casou a filha dele com Carlos II, o rei da Inglaterra. Então, a filha de Dom João, a filha do rei português, casa com o rei da Inglaterra, Carlos II. E aí o texto fala que, como em geral ocorria os matrimônios entre membros da nobreza, esse casamento também era um acordo diplomático. Então, esses casamentos arranjados entre as realezas haviam interesses políticos e econômicos por detrás de tudo isso. O texto fala que os ingleses firmavam o compromisso de defender Portugal em terra ou mar e de prêmio recebiam como dote a Praça de Comércio de Tânger, em Marrocos, a Ilha de Bombaim, na Índia, e mais 2 milhões de cruzados. Traduzindo, Portugal cedeu territórios coloniais e também entregou 2 milhões de cruzados como pagamento, como dote da filha casar com o rei da Inglaterra. Para que fazer isso? Em troca de proteção, já que Portugal passou por momentos de guerra com a Holanda, passou por momentos de guerra com a Espanha, e agora a Inglaterra vai vir para defender Portugal. Então veja só, um acordo aí que fizeram, só que, de novo, vai trazer uma dependência grande de Portugal sobre as mãos inglesas. Sob as mãos inglesas. O último parágrafo fala que a aliança com a Inglaterra permitiu a mediação britânica nas negociações de paz com a Holanda, que determinava a devolução do Nordeste, os holandeses saírem do Brasil, só que, por outro lado, essa aliança aprofundou dependência de Portugal em relação à Inglaterra, que é o que eu acabei de te contar. E aí você pensa o seguinte: nossa, professor, mas só isso? Só acordos com a Inglaterra Portugal fez para tentar recuperar sua economia? Não exatamente. Na página 210, para a gente encerrar, Portugal fez algumas mudanças na administração colonial. Diz assim o parágrafo 1. Diante desse quadro de esfacelamento de seu império ultramarino, a coroa portuguesa promoveu uma série de reformas administrativas, ou seja, a estrutura estatal, ali, a estrutura de administração das colônias, eles vão dar uma alterada em algumas coisas. Para quê? Para fortalecer o exclusivo metropolitano, para aumentar o controle de Portugal sobre o comércio de alguns produtos e reduzir os gastos com a administração, tentar recuperar a economia de Portugal. O primeiro exemplo, 1642, eles criam um órgão de governo chamado Conselho Ultramarino. O texto diz que era um órgão encarregado de ampliar o controle sobre domínios coloniais. Com isso, produtos que antes eram comercializados
livremente pelos colonos, como o tabaco, passaram a ser monopólio da coroa. Prof, não entendi. Você vive na colônia Brasil, comandada por Portugal. Você tem comércio, você vende tabaco, aquela folha em que eles faziam o fumo. Os colonos do Brasil poderiam comercializar, vender, comprar entre si. Então, não importava se você estava no norte ou no sul, você comprava e vendia. Só que agora Portugal institui uma regra, que é a seguinte: só pode comercializar tabaco com empresas portuguesas. Ou seja, você só vai comprar, você só vai vender de uma companhia, de um órgão governamental português. Então não pode comprar lá do Zezinho, não pode comprar do Julinho, tem que comprar da empresa portuguesa. Para que isso? Para que Portugal lucrasse mais. É igual como foi com o pau-brasil, né? Só Portugal poderia fazer exploração, fazer a compra e venda dessa madeira. Tanto é que era chamada de madeira de lei, né? Você não poderia comercializar livremente, não. Você tinha que passar por um órgão português para vender, para reter os impostos. Então, Portugal faz isso, cria mais um órgão aí para manter o monopólio. Só pode comprar e vender quando você estiver fazendo acordo com Portugal. Aliás, você pode perguntar, professor, por que tabaco? Porque era um produto muito vendido nesse século. É um produto que vai se espalhar pela Europa e vai ter um custo, vai ter um acúmulo de riqueza em relação ao comércio de tabaco bem relevante. Então, por isso que Portugal queria extrair o máximo das riquezas e monopolizar o máximo das coisas que eles pudessem. Para finalizar, no parágrafo 3, fala que eles também criaram a Companhia Geral de Comércio do Brasil e a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que é o que você vê no mapa. Você vê ali Estado do Maranhão e Estado do Brasil. Na verdade, era tudo uma coisa só. Era a colônia do Brasil, comandada por Portugal. Só que cada região dessa, a laranja e a verde, tinha uma companhia, uma empresa portuguesa cuidando do comércio de alguma coisa. Olha só, a primeira, criada em 49, Companhia Geral de Comércio do Brasil, tinha o monopólio, de novo, vou estabelecer que você só pode comprar e vender ligando com Portugal. O que eu só posso vender e comprar sendo de Portugal? Ou passando pela companhia, pela empresa portuguesa? Vinho, azeite, farinha e bacalhau. Isso entre a região entre o Rio Grande do Norte e o sul da colônia. Ou seja, eu que tinha lá uma tenda de azeite, de vinho, eu não poderia vender para você mais. Você só poderia comprar da Companhia Geral de Comércio do Brasil, uma empresa portuguesa. Agora a outra, Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, 1682, mesma coisa. Mas os produtos, essa empresa era encarregada de fornecer para a região com exclusividade, só ela poderia fornecer escravos africanos, trigo, bacalhau e vinho. De novo, se você fosse um produtor de qualquer um desses produtos, você não poderia mais vender lá no estado do Maranhão. Você teria que comprar ou vender diretamente da empresa portuguesa Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que é o que eu acabei de contar, que foi criado no século XIX. No século XVII. Então, o que Portugal fez? Começou a monopolizar, além de fazer acordos com a Inglaterra, que vai torná-la dependente, né? Dependente no sentido econômico da palavra, vai também nas colônias criar órgãos, empresas para monopolizar, ou seja, só pode comprar e vender de empresas portuguesas ligadas à realeza, ligadas ao rei, justamente para Portugal acumular mais capital. Só que aí, de novo, né, esse capital acumulado acabava indo indiretamente para as mãos da Inglaterra. E aí o último parágrafo fala que a coroa ainda incentivou as manufaturas em Portugal para reduzir os gastos, para reduzir as importações, fundou a colônia do Sacramento, no atual Uruguai, com o objetivo de facilitar o acesso à prata da América Espanhola. Então, resumindo o nosso tema de hoje, é isso. Acordos com a Inglaterra e criação de alguns órgãos governamentais para monopolizar o comércio, justamente porque Portugal não ia bem no século XVII por vários fatores, internos e externos. É isso por hoje. Espero que você tenha gostado e entendido. Muito obrigado pela atenção e diga tchau.